Olá, meu nome é Lorena Oliveira e vim apresentar o próximo trabalho, intitulado Análise do impacto das ações de manutenção nos indicadores de continuidade em redes de distribuição, utilizando Machine Learning e regressão com dados em painel. Sejam bem-vindos. Nosso trabalho está dividido basicamente em 4 partes: introdução, metodologia, resultados e conclusões. Esse trabalho apresenta os primeiros resultados do projeto de pesquisa junto à concessionária de energia Light, do Rio de Janeiro, que busca determinar a alocação ótima de recursos financeiros na gestão da manutenção, visando a melhoria da qualidade do serviço, tendo em vista as regulamentações da ANEEL. DEC, FEC, DIC, FIC e DMIC são os indicadores utilizados pela ANEEL para regulamentar o serviço de distribuição de energia elétrica. Quando esses indicadores são transgredidos, a distribuidora é penalizada. Logo, nosso objetivo é estimar os impactos das ações de manutenção nas redes de distribuição de energia elétrica, a fim de garantir que a qualidade mínima, a continuidade do serviço sejam atingidas, além de minimizar as penalizações advindas das transgressões. A metodologia do nosso trabalho está dividida em 2 partes. Devido à esparsidade dos dados, na primeira etapa, nós realizamos a criação das unidades de análise, por meio de algoritmo de Machine Learning não supervisionado. Após a criação dessas unidades de análise, realizamos a regressão com dados em painel e efeito fixo, para estimar o impacto das ações de manutenção nos indicadores das linhas. Nosso estudo utilizou os dados da rede aérea da Light durante o período de 2016 até 2018. Utilizamos a base de dados Small World e, a partir das características geográficas, climatológicas, comerciais e técnicas, fizemos o agrupamento das linhas de distribuição. No total, foram analisadas 2.372 linhas e aproveitadas as características para agregação das subestações e linhas, como STD, SSD, LDA, LRA, LSA, LSS e LDS. Para a criação das unidades de análise, foi utilizado o algoritmo Camin's e BIC. O Camin's busca agrupar objetos de modo que os elementos mais similares fiquem no mesmo grupo e objetos menos similares sejam alocados para grupos ou clusters distintos. Para seu funcionamento, é necessário inserir o número total de agrupamentos no início do processo. Nesse caso, para a determinação automática desse número, foi utilizado o BIC. Na etapa 2, nós estabelecemos por meio da regressão a relação existente entre as variáveis independentes e dependentes. Nesse caso, os eventos ocorridos em determinado tempo, como por exemplo a instalação de uma chave fusível, impactam os resultados em cenários posteriores. Logo, nossa análise deve considerar tanto as ações de manutenção quanto o efeito do tempo. Essa análise é chamada de regressão com dados em painel. Nosso estudo considerou a estimativa dos indicadores DEC, FEC e compensação. No slide está apresentadas as fórmulas do PRADIST para o cálculo dos mesmos. O DEC faz referência à duração das interrupções, o FEC, a frequência, e as compensações são os valores nos casos em que há violação dos limites de continuidade estabelecidos. Para esse estudo, nós utilizamos as bases de dados inspeção e podas, proteção e seccionamento da rede, aumento de capacidade, ações voltadas à robustez da rede e listagem de obras estruturantes, durante os anos de 2016 a 2018, e realizamos a construção de 3 regressores, onde foram utilizadas as variáveis não controladas, como pluviometria, temperatura, velocidade média e velocidade máxima do vento, e as variáveis dependentes, clientes interrompidos, que está relacionado com o FEC, cliente hora interrompido, relacionado com o DEC, e compensações financeiras. Nós testamos diferentes arranjos de entrada de dados, mas, nesse trabalho, trouxemos os resultados provenientes do uso de 7 variáveis de entrada na etapa 1 e 6 variáveis de entrada na etapa 2. Apresentamos nas tabelas o número de linhas com ações explicáveis e os percentuais com relação ao número total de linhas aéreas da concessionária. Assim, se avaliarmos a quantidade total de linhas com pelo menos uma ação explicável obtida como resultado desse processo, perceberemos a aderência do modelo utilizado. Por exemplo, se avaliarmos o percentual de linhas LDA provenientes das subestações SETD, perceberemos que 100% delas possuem ações de manutenção que explicam o valor encontrado para o CHI. Isso acontece também para as SETD-LSA, SESD-LDA, SESD LSA, que possuíram elevados percentuais de linhas com ações explicáveis. Então, a primeira linha, a terceira linha da nossa tabela,
Logo, no total, foram contabilizadas 1.519 linhas com pelo menos uma ação explicável para o CHI, o que corresponde a 95% das redes aéreas de distribuição da concessionária. De maneira análoga ao CHI, o CI apresentou também 97% das linhas aéreas da distribuidora com pelo menos uma ação explicável, e a compensação financeira com 95%. A partir dos resultados, pode-se afirmar que a alta aderência do modelo sugere que em cenários futuros será possível a utilização dessa metodologia para auxiliar os tomadores de decisão na gestão da manutenção das redes da distribuidora. Além disso, podemos perceber que as ações de instalação de equipamentos, manutenção de equipamentos e recondutoramento impactaram e melhoraram os indicadores da maioria das unidades de análise. A partir dos resultados, pode-se afirmar que a alta aderência do modelo sugere que em cenários futuros será possível a utilização dessa metodologia para auxiliar os tomadores de decisão na gestão da manutenção das redes da distribuidora, o que pode gerar um aumento da confiabilidade, redução de perdas e atendimento das regulamentações vigentes. Além disso, podemos perceber que as ações instalação de equipamentos, manutenção de equipamentos e recondutoramento impactaram e melhoraram os indicadores da maioria das unidades de análise. Para resumir nosso trabalho, nós apresentamos uma metodologia baseada em machine learning e regressão com dados em painel para estimar o impacto dos investimentos em manutenção dos indicadores. Na primeira etapa, as características técnicas das redes foram utilizadas para o agrupamento das linhas por semelhança e a criação das unidades de análise. Na segunda, foi realizada a regressão com dados em painel das ações de manutenção das redes, sendo, ao final do trabalho, alcançado resultados efetivos, tendo em vista a alta aderência do modelo e os baixos erros de estimativa dos índices DEC, FEC e compensação financeira. Assim, por meio desses resultados, é possível identificar as ações que produzem maior impacto nos indicadores de qualidade. Por meio desse trabalho, esperamos auxiliar os gestores em uma eficiente tomada de decisão do planejamento da manutenção, melhoria da qualidade de serviço e atendimento às metas da ANEEL. Gostaríamos de agradecer à Light e à ANEEL pelo financiamento do PID e abrir espaço para as possíveis dúvidas. A todos, nosso muito obrigado pela atenção durante a apresentação desse trabalho. Bom dia a todos, eu sou o Antônio Kaminski e eu venho apresentar o artigo intitulado Emprego de rede neural artificial para predição de temperatura de topo de óleo em transformador de potência. Bom, os transformadores de potência são responsáveis pela integração de todos os níveis de tensão do sistema elétrico de potência. Eles também são essenciais ao assegurar a transmissão de energia elétrica de maneira segura, confiável e econômica ao consumidor final. Eles também são os ativos mais caros de uma subestação e sua indisponibilidade de operação pode causar prejuízos ainda maiores para a concessionária. Por conta disso, os responsáveis pelos transformadores de potência têm um interesse muito grande em identificar o final da vida útil desses equipamentos, onde eles se aproximam de uma taxa de falha maior. A vida útil esta que é determinada pela isolação sólida do transformador e esta que, em termos de degradação, ela é determinada pela temperatura interna de operação do equipamento. O indicativo mais comum para a obtenção dessa temperatura, por sua facilidade na medição direta, é a temperatura de topo de óleo. Existem diversos modelos para a predição de temperatura em transformadores. Os mais comuns são os propostos pelas normas ABNT e EC, porém todos os modelos apresentam suas limitações. Com isso, as redes neurais artificiais elas são uma ferramenta matemática que visa simular o processo de aquisição de conhecimento de um cérebro humano e apresentam bons resultados ao estabelecer padrões entre variáveis de entrada e saída, reconhecimento de padrões, classificação e otimização. Elas têm aplicações em diversas áreas, que vão desde literatura, medicina, engenharia, e inclusive já foram utilizadas na literatura para a predição de temperatura em transformadores. Esse trabalho é fruto de um projeto de P&D em parceria com a Santo Antônio Energia de Porto Velho, Rondônia, com a UFSM, e os transformadores são da usina hidrelétrica de Santo Antônio. O objetivo principal desse trabalho é fazer uso de redes neurais artificiais como ferramenta para predição de temperatura em transformadores
Os resultados desse artigo constituem o início desse estudo, que hoje já se encontra em um estado mais avançado. Por exemplo, hoje uma mesma rede neural treinada com dados de monitoramento de um transformador reproduz resultados satisfatórios, inclusive alguns mais precisos do que o visto aqui, para os diversos transformadores da usina, dependendo do tipo de resfriamento deles. Também hoje já se trabalha com a capacidade de calcular a perda de vida útil para cenários futuros de acordo com as demandas que a usina terá que atender. Bom, em relação à estrutura de uma rede neural artificial, o elemento de processamento básico de uma rede neural artificial são os neurônios artificiais, que são uma representação matemática simplificada de um neurônio biológico. Eles são compostos por uma camada de entrada, que seriam as entradas os nós de entrada, que são multiplicados pelos pesos sinápticos referentes a essa entrada, e são todos combinados pela ação de um somador. A saída desse somador ela é enviada até uma função de ativação que condiciona a amplitude do sinal de saída do neurônio de acordo com a função que se quer representar, com o ambiente que se quer representar é escolhido essa função de ativação. A função de ativação mais utilizada em redes neurais artificiais é a função sigmoide, que apresenta um balanceamento entre o comportamento linear e não linear, e ela pode, desde que a estrutura da rede neural montada atenda às outras características satisfatórias, ela pode aproximar qualquer função desejada, e é a mais difundida na construção de redes neurais. Em relação à arquitetura das redes neurais artificiais, elas podem ser rede de alimentação direta, onde o fluxo de informações tem um sentido único, ou rede recorrente, ou com feedback, que apresenta um comportamento dinâmico. A escolha da arquitetura que vai ser utilizada depende de uma série de fatores. Um deles seria a característica dinâmica ou estática do problema ao qual se quer resolver. Uma etapa muito importante no treinamento, na construção de RNAs seria o processo de treinamento, onde a rede neural é estimulada pelo ambiente e ela muda seus parâmetros de acordo com os estímulos para obter a resposta desejada. Ela responde de uma maneira diferente após isso aos estímulos por conta das mudanças em sua estrutura. O algoritmo de treinamento mais utilizado seria o algoritmo de backpropagation, que é um algoritmo de treinamento supervisionado, e sua variação, algoritmo de Levenberg-Marquardt, que é uma variação do algoritmo de backpropagation e tem como uma característica que seu conjunto de dados é dividido em 3 conjuntos diferentes. O modelo de rede neural utilizado nesse trabalho seria o modelo NARX, que tem como particularidade que apresenta dinâmica nas camadas de entrada e saída. Apesar de ser uma rede com realimentação, seu treinamento pode ser realizado em malha aberta, podendo utilizar um dos difundidos algoritmos de backpropagation, que nesse caso foi o algoritmo de Levenberg-Marquardt. Neste caso, ao invés de utilizar como uma das entradas a realimentação, a saída, ele utiliza o estado anterior da saída dos dados os dados alvo, os dados que se tem o interesse em atingir. O transformador utilizado, o objeto de estudo, é um transformador elevador de 13,8 para 500 kV de potência de 330 MVA, situado na usina hidrelétrica Santo Antônio. Os dados de monitoramento constituem 2 períodos de 1 ano cada, com amostragem de 10 minutos. Como parâmetros de entrada foram utilizados a potência ativa do transformador, temperatura ambiente e o status do sistema de refrigeração, conjunto ventiladores mais bomba de óleo. Como saída, o parâmetro de saída que se quer determinar é utilizada a temperatura de topo de óleo. Foi utilizado para o desenvolvimento dessa rede neural a toolbox de redes neurais do MATLAB, onde um período foi utilizado para treinamento e outro para teste da capacidade de predição da rede neural desenvolvida. A dinâmica das camadas de entrada e saída da rede neural leva em consideração 30 minutos, ou seja, 3 amostras anteriores. Durante o período de treinamento, o teste realizado pelo treinamento ser realizado em malha aberta, os erros são muito pequenos. Então, é feito para testar se o treinamento
atendeu às expectativas, um teste após isso, com o mesmo período que foi utilizado no treinamento, porém agora em malha fechada, a rede operando em malha fechada. O que foi observado foi um desvio médio absoluto de 1,17 Kelvin, onde mais de 50% dos erros encontram-se abaixo de 0,65 Kelvin e 90% dos erros observados pelo histograma, que pode ser visto na imagem, abaixo de 2 Kelvin. A correlação entre o valor desejado de temperatura e a saída da rede neural pode ser vista e ela resulta num coeficiente de determinação de 0,94, o que pode-se dizer que representa bem o conjunto de dados. Agora é realizado um teste da verdadeira capacidade de predição da rede. O período que ela não foi treinado, o outro período de 1 ano de monitoramento, agora é aplicado apenas suas entradas, a entrada da rede neural, e são comparadas a saída a temperatura de topo de óleo de monitoramento com a da resposta da rede neural. Esse conjunto ele não participou do processo de treinamento da rede, então ele é um conjunto de dados desconhecido à rede. Ela está sendo testada a sua capacidade de predição. Foi observado nesse caso um desvio médio absoluto de 1,8 Kelvin e um erro máximo de 7,3. 82% dos erros observados têm magnitude abaixo de 2,16 Kelvin, resultando também em um coeficiente de determinação de 0,88. Bom, as conclusões gerais. O conhecimento da temperatura é de grande importância para a operação segura do transformador. A RNA desenvolvida nesse trabalho com a arquitetura NA-RX teve sua capacidade de predição validada através de testes com um grande conjunto de dados reais de monitoramento. Para o teste de sua capacidade de predição para um conjunto de dados desconhecido, o erro se mantém em valores satisfatórios durante a grande maioria do tempo. Então, coloca-se em debate a utilização dessa técnica, deste modelo NARX que ainda não havia sido utilizado para a predição de temperatura em transformadores, e a expansão dos estudos nesse âmbito, que é o que vem ocorrendo, por exemplo, na predição da perda de vida útil para cenários futuros, de acordo com a demanda que se tem expectativa. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, meu e-mail está na tela. Até mais. Bom dia a todos os participantes. O título do trabalho é Localização de faltas em sistemas de distribuição de energia elétrica por meio da otimização por nuvem de partículas. Este trabalho é de graduação desenvolvido na Universidade Federal de Ouro Preto. A ocorrência de faltas elétricas permanentes nas redes elétricas constitui um dos principais problemas para as empresas que administram as redes elétricas. Isso afeta os indicadores de confiabilidade e de qualidade de energia elétrica. Na figura, observa-se um risco de uma falta elétrica. Aí surge a pergunta: como reduzir o tempo de identificação e reparo frente à ocorrência de uma falta elétrica? Este trabalho visa tratar este assunto, utilizando alguns poucos medidores de tensão instalados na rede elétrica. Este problema é modelado como um problema, ou tratado como um problema de otimização. Neste trabalho se aplica meteorística otimização por nuvem de partículas. Modelagem do problema de localização de faltas. Ela é modelada através de uma função qual minimiza a diferença entre valores de tensão, fase A, fase B, fase C, valores de tensão de valores registrados pelos medidores e valores simulados via curto-circuito. As restrições próprias da análise de fluxo de carga e curto-circuito. A representação de uma solução. Ela é representada por um vetor, onde o primeiro elemento é o valor da impedância do ponto de falta, o segundo elemento, o valor da impedância de efeito, e o terceiro elemento indica a
falta, o tipo de falta. Agora, com respeito à técnica de otimização por nuvens de partículas, esta técnica é inspirada no comportamento do movimento dos pássaros, aqui na figura, para obter seus alimentos. Cada pássaro é chamado de partícula, eles se movimentam na procura de seu alimento. Esta partícula que está nesta posição, a posição é uma solução. Se movimenta para outra posição, que é a próxima, ela é guiada através desta expressão matemática. Esta expressão ela vai indicar próxima posição ou próxima solução. Ela depende da velocidade própria da partícula, da memória da partícula, e ela é influenciada pela melhor posição de uma partícula do grupo. Vai ter todo o grupo, uma das partículas vai estar em melhor posição comparada com todo o grupo. As etapas da aplicação da ONP. Este problema. Etapa 1. Determinação dos valores pré-falta. Isso se faz via fluxo de potência, cálculo de curto-circuito. Etapa 2. Inicialização dos vetores posição e velocidade das partículas. Para 4 partículas, as posições, aqui não é considerado o tipo de falta, porque ao momento de avaliar o objetivo, avalia todos os tipos de curto-circuito. O acréscimo é muito pequeno. Por esse motivo, não foi considerado aqui o tipo de falta. Tem o vetor velocidade. Está inicializado. Etapa 3. Cálculo de curto-circuito e avaliação da função objetivo. Para as 4 partículas, calcula todos os tipos de curto-circuito e observa-se a partícula 3, ela apresenta para a fase terra a melhor função objetiva. A partícula 3 é o GBs. Então, o PPs vai ser posição no passado da partícula que se está avaliando. Com esses valores, se calcula a nova posição da partícula que se está avaliando. Etapa 4. Avaliação da convergência. Aqui foi utilizado um número máximo de iterações consecutivas não melhora a melhor posição ou melhor resposta. Etapa 5. Atualização das partículas. Caso não ocorra convergência na interação recorrente, atualiza-se a velocidade e a posição de cada partícula de acordo com as equações da ONP. As equações estão aqui. Resultados. A metodologia foi testada numa rede de 33 barras. Foram apresentados resultados para 2 casos, considerando 3 medidores de tensão. Tem o caso 1 e o caso 2. O caso 1 tem as informações, a falta, resultados. O caso 2, as informações da falta e os resultados. Aqui foi simulado um curto-circuito trifásico, trecho 20-21. Estes são os valores registrados pelos medidores. E os resultados. O resultado encontrou 2 trechos. O primeiro trecho é o mesmo trecho onde ocorreu a falta. E encontrou outro resultado, outro trecho. A função objetiva também é bem próxima de 0. No caso 2, foi simulado um curto-circuito fase terra, no trecho 27-28. Resultados, observa-se que encontrou o resultado, também encontrou outro ponto de falta em outro trecho, trecho 6-7. E a função objetiva foi também 0. Outra rede que foi utilizada para testar ou avaliar a metodologia foi uma rede de 202 barras. 2 casos e
3 medidores de tensão. Resultados. Para o caso 1, foi simulado um curto-circuito fase-terra, trecho 99-100, com uma impedância de falta de 2 ohms. E os resultados, encontrou o resultado, trecho 99-100. Caso 2, foi simulado um curto-circuito trifásico, na fase 50, no trecho 53-54, e o resultado, a metodologia encontrou o resultado, encontrou o trecho 53-54. Também foi ilustrado o tempo computacional, e utilizou a metodologia para encontrar os resultados. Conclusões. Neste trabalho, aplicou-se a metaheurística ONP para resolver o problema de localização de faltas em redes elétricas, contribuindo com a literatura. Depende-se dos resultados obtidos que a técnica de otimização cumpriu seu objetivo de localizar o ponto de falta, falando trecho. Em alguns casos, observou-se encontradas duas soluções devido a uma simetria de valores de impedância acumulada pontos encontrados até os medidores. Esta característica é própria de redes radiais. Como trabalhos futuros, se pretende utilizar, além de medidores, outras informações, por exemplo, informações dos equipamentos de proteção e dos consumidores, entre outros. Obrigado. Bom dia, meu nome é Patrícia, sou professora na Universidade Federal do ABC, no curso de Engenharia de Energia, coordenadora do Laboratório de Tecnologias e Soluções Bioinspiradas, e em conjunto com o professor José Maiorino, do Laboratório de Engenharia Nuclear, e o pós-doc Roberto, desenvolvemos este trabalho que fala sobre o impacto do agendamento da troca do combustível nuclear nos custos da operação do sistema. Gostaríamos também de agradecer a todos que apoiaram e patrocinaram a realização deste evento, bem como da nossa apresentação. A agenda que eu preparei para essa apresentação, ela consiste em fazer uma introdução do problema, mostrar a formulação matemática, o caso teste adotado, os resultados obtidos até o momento e as conclusões. No Brasil, nós temos uma pequena participação das fontes de energia nuclear. Temos Angra 1 com 640 megawatts e Angra 2 com 1.350 megawatts, o que se representa aproximadamente 3% da energia elétrica consumida no Brasil. E essas usinas, elas têm uma característica operativa que faz com que elas sejam despachadas por inflexibilidade. E quando a gente observa o gráfico da geração de energia nuclear, a gente pode ver que ela tem um alto fator de capacidade, mas em alguns momentos há necessidade de uma programação para manutenção, onde acontece o reabastecimento, ou seja, substituição de 1/3 do combustível nuclear no reator. Já as usinas hidrelétricas, que é responsável pela grande parte da energia elétrica que é consumida no Brasil, ela tem uma operação cíclica, ela depende da disponibilidade do recurso hídrico ao longo do período de planejamento. Essa energia, ela é gerada por um sistema complexo de grande porte, com usinas interligadas hidraulicamente. Então, o que significa isso? Se uma usina ela é operada, ela vai influenciar na operação que é da usina que está imediatamente abaixo e assim sucessivamente. Ou seja, a variação do volume no reservatório montante vai impactar na operação do reservatório ajustante devido ao acoplamento espacial que existe entre essas usinas. Além desse acoplamento espacial, também existe um acoplamento temporal, ou seja, a política operativa determinada em um mês vai impactar nos meses seguintes.
Então, esse problema ele tem a seguinte formulação matemática. A gente tem uma função objetiva que leva em consideração o valor presente, né? E o que não for, a demanda que não for atendida pela geração hidráulica e pela térmica nuclear será atendida por outra térmica que terá o seu valor do combustível, dependendo do tipo de combustível que essa usina térmica necessita. Vale destacar que a geração hidráulica ela depende do volume da turbinagem e da defluência. Quando eu faço uma determinação de uma operação ótima, né, basicamente espera-se que as parcelas de turbinagem e defluência se igualem, ou seja, que não ocorra vertimento ao longo do período de planejamento. Então, por isso que o modelo matemático ou a ferramenta computacional que vai determinar a política operativa de um sistema complexo de grande porte, como esse que existe no Brasil, é necessário que essa ferramenta absorva as características operativas de cada uma das usinas, tanto a característica operativa da usina hidráulica cíclica, como a característica operativa da usina termoelétrica com alto fator de capacidade, que é o caso da nuclear. Então, para que fique mais claro, nós adotamos um caso teste com 3 usinas, né, que são usinas pertencentes ao Sistema Sudeste Brasileiro, Embarcação Itubiara e São Simão, com uma usina fictícia nuclear de 100 MW. Por que 100 MW? Para poder ser proporcional ao que acontece no setor elétrico brasileiro quando todas as usinas estão operando. Então, quando a gente olha para os resultados obtidos nas simulações, a gente observa que se a opção de troca de combustível ocorrer no mês de agosto, né, a gente tem maior variação nos volumes dos reservatórios de Embarcação Itubiara. Enquanto que se a gente tem uma troca de combustível no mês de março, a gente tem uma variação menor nestes reservatórios. O que pode ser observado também quando a gente olha para o custo marginal de operação, ou seja, ao longo do período de planejamento, se há necessidade de uma parada de manutenção, eu tenho um custo de térmica para absorver essa parada menor nos meses de janeiro a abril, enquanto que nos meses de maio a dezembro eu tenho um custo de complementação térmica maior para absorver essa parada, né? Então, se eu olho para esse gráfico aqui, quando eu tenho todo o sistema hidrotérmico operando, ou quando eu tenho apenas o sistema térmico, se eu tivesse que escolher qual é o melhor momento para a troca do combustível, seria o mês de abril, onde esses custos praticamente se igualam, né? Então, quais são as conclusões que a gente chegou, né? Que é possível avaliar o impacto do momento da parada, né, para a manutenção das usinas nucleares sobre o custo da operação do sistema. Os custos eles foram mais baixos num período com maior disponibilidade do recurso, né, um período úmido, que é o caso dessa região sudeste, né? O período úmido compreende também os meses de janeiro a abril, ou seja, tenho mais disponibilidade do recurso hídrico para poder absorver essa parada da troca do combustível, né? Todavia, né, a operação coordenada e planejada das usinas hidrelétricas pode minimizar este impacto de diferentes meses. Então, é o que a gente vinha falando, né? Então, a formulação matemática, a ferramenta computacional que vai determinar essa operação, ela deve absorver as características operativas de cada uma das usinas para que ela possa determinar essa operação de forma confiável e no menor custo. Bom, e quem é o maior beneficiário dessa manutenção programada? É a sociedade, né? Pois o planejamento adequado de uma matriz energética diversificada, né, beneficia a sociedade com segurança energética e custos moderados. Então, a gente pode observar no gráfico que isso está bem claro, né? Uma vez que a gente consegue coordenar essa operação, né, representando todas as características operativas de cada uma das usinas, a gente tem um menor custo, né? Finalmente, para a decisão sobre o planejamento da manutenção do combustível nuclear, existem outros fatores além do custo da operação, mas que não foram parte do escopo deste trabalho. Então, no escopo deste trabalho, a gente estava buscando ver como seria, como impactaria o custo, né,
da operação esse agendamento para troca de combustível. Bom, gostaria de agradecer a todos a presença aqui nesta apresentação, desejar que tenham todos um bom dia, um bom congresso e também deixar aqui os meus contatos caso tenham dúvidas ou queiram conhecer outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos no laboratório. Muito obrigada. Thermoelectric generation reads path through online stability assessment in altered grid conditions. Ou, em português, redespacho de geração termoelétrica através de avaliação de estabilidade em tempo real em condições de rede alterada. Primeiramente, qual o objetivo que a gente buscou nesse artigo? Usar uma ferramenta de avaliação de segurança em tempo real para redespachar preventivamente geração termoelétrica, principalmente, no caso, a geração termoelétrica para assegurar a segurança elétrica, garantir a segurança elétrica do sistema. Há um despacho preventivo só para isso e a gente está... o foco dessa apresentação é esse despacho. E por que a gente faz isso? Para obter um despacho econômico dinâmico. E para quê? A gente tem uma utilização mais eficiente do sistema, a gente busca também redução de poluentes na nossa matriz elétrica e diminuição de encargo de serviço de sistema ao consumidor final associado a esse tipo de despacho. Então, em relação a apenas uma conjuntura teórica, esse trabalho está dentro do contexto da avaliação de estabilidade em tempo real, regiões de segurança dinâmica, que são plotadas em gráficos 2D chamados de nomogramas. A ferramenta utilizada para isso é o Organon. Um exemplo de nomograma, então, é esse aqui da figura. A gente consegue perceber por essa interface se o sistema está numa região segura ou não. Basicamente, a área verde significa que o sistema, ainda que aconteçam as contingências consideradas, o sistema está seguro. Ou seja, ele é capaz de sobreviver tanto em regime permanente quanto em regime transitório, não há nenhum tipo de violação. Quando ele está na área mais ali amarela, bege, então significa que pelo menos há uma violação. E quando vai para aquela área vinho, significa que o sistema está numa região insegura. Basicamente, tem uma questão relacionada ao aspecto técnico. Para que servem os esquemas especiais de proteção? Geralmente, eles servem para utilizar mais o nosso sistema e, de alguma forma, postergam um pouco os investimentos associados à transmissão. Então, quando o esquema é implementado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a atuação dele pode prever cortes automáticos de carga para que, quando aconteçam as contingências consideradas críticas, o sistema consiga sobreviver. Então, basicamente, há um tipo de despacho no sistema aqui da área Rio de Janeiro, que ele atua na contingência crítica, que é o desligamento simultâneo da subestação Grajaú. Então, caso ele atue, ele corta até 700 megawatts de carga na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esses já são os dados mais atualizados. Então, geralmente, quando teve a Copa do Mundo, quando teve as Olimpíadas ou outros eventos como Carnaval ou eleições, geralmente despacham termoelétricas por conta de razão elétrica para poder evitar que esse esquema atue. Então, só para o sistema de referência de 2017, essa é a área do Rio de Janeiro estudada. Então, a subestação Grajaú aqui no canto direito. Lá em cima, Adrianópolis e Zona Oeste. Essas são as alimentações da subestação Grajaú. Então, é essa perda dupla. Por que essa perda dupla é estudada? Porque esses circuitos compartilham a mesma torre. Então, não somente o N-1, mas nesse caso o N-2 é aplicado. Então, essa região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente percebe ali que tem Maracanã, Galeão, Copacabana, Sambódromo, estão atendidos por essa área. Então, a UTE que vai ser despachada é a UTE de Barbosa Lima Sobrinho, e a linha que está fora da rede de operação, que realiza a sensibilização desse circuito, é a linha Cascadura 1 Jacarepaguá, que está em destaque. Na simulação dinâmica dessa contingência,
há uma estimativa de 400 megawatts de interrupção na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente simulou no Organon e, só para fins didáticos, percebe-se no horizonte, no domínio do tempo, a atuação de vários estágios de corte de carga. Então, a primeira pergunta, né, que motivou essa nossa apresentação foi: seria possível reduzir esse despacho? Aqui à esquerda tem um nomograma associado justamente ao como que o planejamento da operação faz. E, quando a gente quer que o esquema não atue, é o gráfico aqui da direita. Então, seria possível redespachar? Então, a gente partiu dessa premissa. Então, qual a metodologia iterativa? A gente escolheu uma área elétrica, que foi a área elétrica Rio de Janeiro, modelou o esquema especial de proteção, configurou a região de segurança dinâmica, fez o cálculo, avaliou o ponto de operação conforme condição de ótima. E qual a condição de ótima? O sistema deve ser seguro, com zero de geração térmica, sem violações e com boa margem de segurança. Se essas condições são atendidas, então o despacho termoelétrico dinâmico está sendo atendido. Caso não, a gente realiza o algoritmo. Então, a gente configura essa região de segurança dinâmica. O caso base é alimentado por uma foto do sistema em tempo real. A gente simula para o caso base obtido, sem ou com os redespachos. Responde essa pergunta: é seguro, sem qualquer violação de corte de carga? Se for, a gente pergunta se tem margem adequada de segurança. Se tiver, a gente pergunta se é possível realizar o redespacho. Determina um novo despacho termoelétrico pela distância que a gente consegue, no próprio nomograma, a gente consegue perceber qual o valor que o ponto de operação estimado pode ser deslocado, e a essa distância a gente reduz a geração térmica ou aumenta, para que a gente possa perceber a influência quantitativa e qualitativa desse despacho. Caso não esteja seguro, mais uma vez cai na realização do redespacho. Caso não haja margem de segurança, a gente pergunta mais uma vez se é possível realizar o redespacho. E caso não seja possível mais realizar o redespacho em tempo real, a gente chega no despacho termoelétrico mínimo. Então, primeira coisa que a gente obteve, então, à esquerda aqui um gráfico comum do planejamento da operação, e primeiro, realizando o redespacho, a gente conseguiu chegar ao mínimo de 250 megawatts, reduzindo aí 30% na geração e deixando, né, de gastar cerca de pouco mais de $9.500 por hora no sistema. Então, a gente conseguiu desonerar nesse sentido. Na simulação da contingência dupla, no domínio do tempo, quando a gente retirou o circuito, que é justamente a alteração, a condição de rede alterada, a gente teve diversas sobrecargas no circuito de 138 kV, um afundamento do perfil de tensão, oscilação em unidades geradoras, e pior, o sistema não atuou quando a gente tirou de operação esse circuito que não faz parte da rede básica. Então, a gente realizou esses redespachos termoelétricos. Primeiramente, estão considerando o perfil de carga média, e foi realizando com 0, depois com 100 megawatts, depois com 350. Percebe que com o despacho 350, aqui na primeira linha, já seria suficiente e até tem uma boa margem de segurança. Mas por que a gente manteve essa margem? Para a gente conseguir pensar se essa contingência acontecesse na transição para a carga média, para a carga pesada, desculpa. Então, a gente encontrou que na carga pesada, o mínimo despacho é realmente 350 megawatts, e a gente percebe que está numa área que tem alguma violação, mas ainda é uma violação controlável. E na carga leve, se fosse na transição da média para a carga leve, a geração da termoelétrica é indiferente. Conclusões. O método é gráfico e empírico, então em rede completa ele reduz o custo operacional, sem comprometer a segurança, e em rede alterada ele melhora a segurança de operação da rede, sem comprometer a economicidade. A condição da rede alterada ela se mostra ainda mais relevante, porque na contingência fora da operação da rede de operação do ONS comprometeu o desempenho do esquema implementado para preservar a segurança de operação. A gente pôde perceber quantitativa e qualitativamente o redespacho através dos 3 patamares de carga, e
Com isso, a gente conclui que a ferramenta de avaliação de estabilidade em tempo real pode assegurar o despacho ótimo econômico dinâmico, ou seja, pelas condições atualizadas em tempo real, sem comprometer a segurança de operação. Agradecemos a todos pela atenção. Olá, iremos apresentar no SBSE um sistema de realidade virtual para monitoramento e controle de plantas de energia elétrica. Somos representantes do grupo de realidade virtual e aumentada da Universidade Federal de Berlândia, que desde 1989 se dedica a soluções de realidade virtual. O que nós estaremos apresentando é um sistema de realidade virtual para a operação de subestações e a avaliação feita desse sistema por meio de uma estratégia conhecida como tecnologia HERT. Esse método, atualizado em 2016, permite uma avaliação da redução dos erros humanos por meio de uma estimativa matemática da probabilidade do erro em função da exposição a uma interface humano-computador. É ainda possível, por meio do HERT, fazer condições promotoras de erro e contextualizar e quantificar o impacto das interfaces humano-computador na questão da operação. Avaliando a estratégia de operação das subestações de energia elétrica, o que temos no contexto atual é um conjunto que os painéis refletem por meio dos quadros sinóticos de interfaces humano-computador, estas baseadas no diagrama unifilar. A primeira imagem que aqui está sendo apresentada representa um painel de controle clássico dos sistemas de operação. Do lado direito, e de forma bastante distinta, a mesma montagem ou a montagem de um componente em campo. O que nós podemos observar é uma dissociação muito grande entre o arranjo que é apresentado ao operador, um arranjo lógico, e o arranjo físico da subestação. O que procuramos com a estratégia de constituição por meio da realidade virtual é a aproximação da operação da condição física do campo. Para tanto, elaboramos um conjunto de estratégias suportadas por realidade virtual que pretende atacar o problema de integração de interfaces tradicionais de operação com informações espaciais e funcionais associadas com realidade virtual. É importante tipificar que realidade virtual é associada ou é um conjunto de interfaces associadas a modelos em 3D que permitem, de forma absolutamente mandatória, 3 distintos requisitos. Para ser realidade virtual, é preciso que o sistema seja interativo, que permita a imersão do usuário e ainda que permita a imaginação. O elemento de imersão é aqui fundamental. Estar imerso num ambiente virtual pressupõe que o usuário perde a descrença, ou seja, acredita fielmente no ambiente que lhe é apresentado. Para que consigamos isso nas condições de subestações de energia elétrica, é extremamente importante que os ambientes virtuais sejam exatamente como o as-built de cada uma das subestações. Assim, elaboramos uma estratégia de integração entre ambientes virtuais suportados por RV e as antigas e tradicionais interfaces de operações de subestações, estas associadas com IHMs clássicas e fundamentadas em diagramas unifilares. A ideia é permitir uma melhora do processo de operação das subestações por meio da associação desses dois elementos distintos. De um lado, a realidade virtual, de outro, as interfaces clássicas de operação. A arquitetura de integração está apresentada aqui. A interface clássica de operação, fundamentada no diagrama unifilar, tem um módulo de integração com a realidade virtual, uma interface que permite navegação, controle e operação e apresenta o arranjo da subestação na mesma condição do as-built, isso tudo por meio de um sistema de controle que está fielmente associado às condições de subestação da energia elétrica, ou melhor, subestações elétricas em tempo real. Estamos aqui apresentando um vídeo elucidativo do processo que concebemos. Vamos entrar, por meio da realidade virtual, na subestação de emborcação da ordem de 500 kV. O que podemos observar aqui da vista de topo é o arranjo elétrico
disjuntores, seccionadoras, TPs e TCs, exatamente como colocado em campo. Aqui, o usuário se aproxima de um disjuntor ou de uma seccionadora e os dados do componente serão apresentados ao usuário no ambiente virtual, na interface de realidade virtual. Estamos navegando aqui por meio da vista de Deus ou de visão de Deus, vamos nos aproximar de um determinado transformador e quando chamamos uma camada, que é a camada de informações do sistema, o sistema é conectado ao SCADA e traz em tempo real as condições de operação do equipamento, que são aqui mapeadas por meio de um menu com todos os dados, estes coletados em tempo real e associados com SCADA. Dá para observar que essa interface suportada por realidade virtual é capaz não só de trazer as informações advindas do campo por meio do SCADA, como também de fazer as operações de forma biunívoca, ou seja, eu posso, de forma bidirecional, atuar em cada um dos componentes e, por exemplo, abrir uma chave seccionadora ou comandar a abertura de um disjuntor. Aqui nós temos o processo de integração colocado na CEMIG. A CEMIG GT, por meio de um projeto de P&D em parceria com o nosso grupo, constituiu a solução de tal sorte que eu tenho do lado esquerdo a nossa subestação, do ponto de vista do operador, e aqui a IHM baseada em realidade virtual. O operador vai abrir uma determinado componente aqui, e a seccionadora aberta na IHM tradicional vai ser reflexo direto da subestação em ambientes virtuais. Com o sistema RV e, notoriamente, com os dados de campo via SCADA. Bom, para fazer a demonstração, eu vou selecionar a chave 85 no sistema. Selecionamos a chave 85 na IHM clássica. Vamos fazer a abertura dessa chave por meio da operação normal de operação do operador, o comando normal do operador. Isto feito, a chave está aberta e nós observamos então que o comando dado na IHM clássica reflete-se de forma imediata no ambiente virtual. Os resultados de avaliação do sistema apresentados em gráficos a partir desse momento são absolutamente promissores. A reação dos usuários é adequada em boa parte das nossas avaliações, agradável, fácil e de forma bastante contundente, muito interessante. Os usuários acharam de fácil navegação, os usuários entenderam que as formas de navegação são adequadas e que se sentiram, e essa é a questão de imersão importantíssima, presentes no ambiente virtual. Além disso, podemos observar que o usuário, com êxito, consegue chegar e aproximar dos equipamentos colocados em campo, isto diminuindo, portanto, a distância entre a concepção do arranjo físico e o arranjo lógico. É possível ainda, e aqui a avaliação dos usuários, consultar as informações e alterar os estados do componente por meio da realidade virtual. Observamos que os usuários conseguiram êxito com essa tarefa em 67% e com o amparo de um dos nossos pesquisadores, o número expressivamente chega a 83%, apenas 16% falha. Em conclusão, o que podemos observar é que a associação da interface de operação tradicional com a realidade virtual é possível e demonstra eficiência, principalmente em eventos específicos, de forma que os aspectos espaciais possam dirimir as questões relacionadas com ambiguidade. Ademais, e é importante ressaltar, os usuários sentiram forte sensação espacial e se colocaram de forma virtual nos ambientes virtuais das subestações. É ainda observado que uma noção natural e intuitiva da operação é obtida por meio da realidade virtual. É importante que a gente tenha um sistema e uma lógica de treinamento associado e, por meio desta evolução ou desta associação e deste sistema, podemos contribuir para recursos inéditos associados com a operação, de forma que a realidade virtual pode compor o processo de operação de subestações. Muito obrigado.
Olá, eu sou a Daniela Arantes, da Escola de Engenharia de São Carlos, e vou apresentar o trabalho da minha colega Luísa Vilas Boas de Oliveira, intitulado Construção e Análise de Áreas de Atração de Sistemas Máquina contra Barramento Infinito. Gostaria de começar falando da importância do estudo de estabilidade de sistemas de potência. É por meio dele que se garante uma operação segura e confiável de sistemas elétricos cada vez mais carregados e interligados. Este trabalho tem como foco o estudo da estabilidade transitória. Está relacionado com as oscilações do ângulo do rotor das máquinas conectadas ao sistema diante da ocorrência de uma perturbação severa, como uma falta em uma linha de transmissão. Para realizar este estudo, será feita a construção, pelo método passo a passo, da área de atração do sistema pós-falta, que determina um conjunto de condições iniciais para as quais o sistema se aproxima do seu ponto de equilíbrio estável. Dito isso, os objetivos deste trabalho são desenvolver um estudo de estabilidade transitória de um sistema elétrico de potência. Este estudo será feito através da construção da área de atração de um sistema máquina contra barramento infinito, com parâmetros tomados de um modelo simplificado do setor de 60 Hz da usina hidrelétrica Itaipu Nacional, e contará com a análise dos impactos na área de atração para variações de parâmetros. Além disso, visa também oferecer contribuições efetivas ao ensino de estabilidade, com o emprego de modelos simplificados, acessíveis ao aluno de graduação e próximos de aplicações práticas para despertar seu interesse, utilizando um algoritmo genérico que pode ser replicado. Aqui, o gerador síncrono é representado pelo modelo clássico, também conhecido como Voltage Behind Transient Reactance, que consiste em uma fonte de tensão de valor constante e uma reatância em série, a reatância transitória. A potência elétrica fornecida pela máquina síncrona é dada por essa equação, que a relaciona com o ângulo elétrico do gerador. Nela, a reatância resultante XR é a combinação da reatância transitória com as reatâncias da rede. Além da relação entre ângulo e potência, há uma equação dinâmica chamada de equação de Swing, que relaciona o torque resultante na máquina síncrona, e por consequência a potência, com a sua aceleração e velocidade angulares. Nessa equação, destacam-se duas constantes, a constante de inércia m, que vem da constante h, que por sua vez tenta traduzir a dificuldade que o conjunto oferece à mudança de velocidade, e o coeficiente de amortecimento d, que sintetiza os efeitos de forças dissipadoras de potência e proporcionais à sua velocidade angular. A área de atração será construída para um sistema máquina contra barramento infinito, baseado no sistema de transmissão em corrente alternada que escoa energia proveniente da usina de Itaipu para a região sudeste. A usina possui 10 geradores operando a uma frequência de 60 Hz e outros 10 operando a frequência de 50 Hz. A energia gerada em 60 Hz é elevada de 18 kV para 500 kV por transformadores elevadores conectados a cada máquina. O modelo criado levou em consideração o equivalente dessas 10 máquinas operando em paralelo. Em seguida, essa energia escoa para a subestação de Foz do Iguaçu por 4 linhas de transmissão curta de 500 kV que foram desprezadas. De Foz partem 3 linhas de 765 kV que passam pelas subestações de Ivaiporã e de Itaberá até chegar à subestação de Tijuco Preto, que será considerada como um barramento infinito. Com essas simplificações foi obtido o seguinte modelo para o sistema em análise. E os parâmetros adotados são os apresentados nessa tabela. O sistema em pauta estudado consiste num curto-circuito trifásico franco em uma das linhas entre as barras 2 e 3, muito próximo à barra 2. Assim, o sistema pós-falta consiste na eliminação dessa linha. De acordo com o equacionamento realizado anteriormente, o sistema máquina contra barramento infinito pós-falta é descrito pelo seguinte sistema de equações diferenciais. Este é o sistema genérico sobre o qual será traçada a área de atração para diferentes valores iniciais de x1 e x2. O ponto de equilíbrio pós-falta pode ser calculado e utilizado como referência para determinar a estabilidade do sistema. O algoritmo implementado para a construção da área de atração é formado pelos seguintes passos. Primeiro, arbitram-se valores mínimos e máximos para x1 e x2, que definem a área total de estudo. Depois, define-se o número de pontos num que cada eixo será mostrado, gerando uma combinação de num ao quadrado condições iniciais. Em seguida, determina-se o tempo de integração TI, que será aplicado para cada condição inicial,
e o tempo total de simulação T-span, que seria um múltiplo de TI. Então, arbitram-se os raios das superfícies que delimitam as trajetórias no espaço de estados, uma bola maior que determina o afastamento do ponto de equilíbrio e uma bola menor que garante a convergência da trajetória para o ponto de equilíbrio. Continuando, para cada condição inicial, o sistema é solucionado, aqui utilizando o Solver ODE 45 do MATLAB, e depois é analisada a distância do último ponto obtido da trajetória até o ponto de equilíbrio. Se essa distância é menor que o raio menor, então o sistema pós-falta é estável e a condição inicial pertence à área de atração. Se for maior que o raio maior, então o sistema é instável e a condição não pertence à área de atração. E por fim, se estiver entre o raio menor e maior, pode-se simular por mais tempo, desde que este não ultrapasse o tempo total, ou possa concluir que a condição inicial pertence à fronteira, imaginando uma estabilidade não assintótica. E isso se repete até que sejam classificadas todas as condições iniciais discretizadas. Assim, obtém-se 3 conjuntos de pontos, os pertencentes à área de atração, os externos e os da fronteira. A análise dos resultados foi baseada no resultado obtido para o caso base, em que a área em branco representa a área de atração do sistema pós-falta estudado. Foi utilizado como indicador o valor da área percentual, que não deve ser considerado como uma medida absoluta da área de atração, uma vez que pode variar a depender da análise do contorno escolhidos, mas permite uma análise comparativa mais precisa, ao se adotar a mesma malha e contorno. No caso base, a área percentual foi de 8,42% do total de pontos do plano de fase. Se a falta é eliminada ainda dentro da área de atração, como nessa simulação, observa-se conforme esperado que a trajetória pós-falta converge para o seu ponto de equilíbrio estável. A resposta no tempo mostra que a velocidade angular tem oscilações gradativamente menores, em consequência da lenta convergência da trajetória no plano de fase. Em seguida, simulou-se o sistema com a eliminação de 3 geradores, que resulta em uma constante de inércia H de 250,22 segundos, que é menor que a do caso base, e uma reatância equivalente XZ de 0,0059 PU, referente à perda dos respectivos transformadores elevadores e das reatâncias transitórias, e que é maior que a XZ do caso base. Neste caso, houve uma redução da área de atração, de modo que seu valor percentual encontrado foi de 5,32%. Para um tempo de eliminação da falta igual ao usado anteriormente, neste caso, a condição inicial pós-falta passa a estar fora da área de atração, o que indica que o sistema pós-falta será instável e, de fato, a trajetória em azul na figura diverge para cada vez mais distante do ponto de equilíbrio. A resposta no tempo evidencia o aumento progressivo da velocidade angular que acompanha o afastamento da trajetória no plano de fase. Por último, busca-se analisar a influência da tensão na barra infinita, a qual é reduzida para o valor de 0,8 PU, 20% menor que a do caso base, resultando em uma área de atração de 3,29% do plano de fase. Novamente, a simulação para o mesmo tempo de eliminação da falta resulta numa condição inicial pós-falta exterior à área de atração, conduzindo o sistema à instabilidade. De forma similar ao obtido para o caso anterior, a resposta no tempo também mostra a aceleração da máquina com um crescimento estrito da sua velocidade angular, condizente com a perda de estabilidade. Agora veja comparativamente as reduções nas áreas de atração para os cenários simulados. Conclui-se então que este estudo cumpriu com seus objetivos, proporcionando uma nova abordagem para o ensino de conceitos de estabilidade transitória em nível de graduação, no qual a área de atração complementa a compreensão adquirida a partir da resposta no tempo. Foi possível visualizar a influência de parâmetros eletromecânicos e elétricos na estabilidade pela comparação das áreas de atração. O algoritmo utilizado pode ser replicado pelos alunos e o sistema modelado tem correspondência com a prática e é simples. Entre as perspectivas de trabalhos futuros está o desenvolvimento de um novo algoritmo para o traçado da fronteira da área de atração, a partir das variedades estáveis e dos pontos de equilíbrio instáveis existentes nessa fronteira, de forma a acelerar a obtenção da respectiva região de estabilidade. Pretende-se também analisar outras tecnologias de geração, como parques eólicos compostos por geradores de indução.